Agora, Ricardo, voltando um pouquinho aí lá para nossa história sobre poderio militar, exércitos. Hoje, quais são as 3 maiores forças aí, falando de exército, enfim, poderio militar, se fosse comprar uma briga, esses 3 aqui eu não queria estar na frente. Estados Unidos, com certeza, ainda é o maior poderio militar do mundo, né? A Rússia vem em segundo lugar e a China vem em terceiro, mas num processo de evolução muito maior do que os outros dois, né? Quando a gente fala em número de ogivas nucleares, os russos têm mais ogivas que os americanos. Só que ogiva nuclear é tudo. Não é tudo, né? Porque você tem o número de porta-aviões, você tem, por exemplo, os equipamentos que são disponibilizados, tanques, e os americanos, eles são mais modernos do que os russos. Então, eu colocaria os Estados Unidos em primeiro lugar, embora tenha menos ogivas que os russos, a Rússia em segundo e a China em terceiro. A China, quando a gente fala em geopolítica, tem dois tipos de maneira de você influenciar outro país. Você pode influenciar pelo soft power ou pelo hard power. Soft power é aquela influência mais branda, né? Por isso soft. Então, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma referência no soft power. Porque o poderio cultural que eles têm é muito grande. Seja, por exemplo, o K-pop, com as suas produções aí, as doramas, o filme lá, o Parasita, até o Round Six, né? Tudo obra sul-coreana. Então eles vêm crescendo muito nesse sentido de influência cultural. As marcas sul-coreanas, LG, Hyundai, enfim, né? Economicamente, a Coreia do Sul também é um país muito forte, mas a Coreia do Sul, militarmente falando, ela é fraca. Não que ela é fraca, mas ela depende muito dos Estados Unidos. Essa é a diferença do hard power e do soft power. Então, comparando Coreia do Sul e Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte, ela é fraquíssima no soft power, não tem influência nenhuma economicamente, mas no hard power, eles são muito mais perigosos que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pelo contrário, ela é muito forte no soft power, mas ela ainda é fraca no hard power, pelo menos de maneira independente, sem a ajuda dos Estados Unidos, né? Agora, a China, ela cresceu muito no seu soft power, culturalmente, economicamente e tal. Só que a China sabe que isso não é tudo. Então a China, por exemplo, em 2019, quando ela comemorou 70 anos da Revolução Chinesa, os chineses gostam de fazer essas mega obras, essas mega comemorações, né? Eles comemoraram com um míssil interbalístico que tinha a capacidade de atingir os Estados Unidos. Todos fizeram um desfile do lado do míssil, colocando o míssil como se fosse a principal referência ali. O que significa isso? Olha, nós estamos investindo no nosso hard power, no nosso poderio militar. Por isso que eu coloco a China em terceiro lugar, mas um terceiro lugar breve. Porque a China está investindo muito, a capacidade de investimento muito grande no seu arsenal militar. E, aliás, isso é uma preocupação para os Estados Unidos, claro. O Biden, ele divulgou um documento no ano passado, que é um documento que todo presidente americano ele divulga. Ele até atrasou, porque geralmente é no primeiro ano de governo, né? Falando quais são as intenções geopolíticas daquele país pro seu mandato. E ele deixou bem claro: o nosso inimigo em curto prazo é a Rússia, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, mas o nosso inimigo em longo prazo são os chineses. A China é o único país que hoje tem capacidade de mudar a geopolítica internacional. E é isso que ela quer, né? Ela fala que ela quer fazer uma geopolítica mais democrática. Democrática com ela na liderança, claro, né? A China, tudo que a China fala, que traz de notícias, balança tudo. Então, aconteceu, sei lá, uma nova variante na China. Interfere aqui. A gente nem sabe se as informações são verdadeiras, porque o governo lá é muito fechado. Então, tudo, a China tem um poder enorme, economicamente, enfim.